Disse que era só uma amizade, até eu ver as fotos da viagem romântica com a ex no meu celular. Nunca imaginei que minha vida pudesse desmoronar em menos de 30 segundos. Mas foi exatamente esse o tempo que levou para o chão sumir debaixo dos meus pés. Estava sentada na cama, ainda de pijama, com o celular de Henrique na mão. Não fui bisbilhotar. Juro que não fui. A notificação chegou enquanto ele tomava banho, e eu apenas peguei o aparelho para silenciar, como sempre fazia. Mas dessa vez, o movimento involuntário do meu polegar desbloqueou a tela. E lá estava, uma pasta recém-criada na galeria. Um nome inocente. Viagem. Março. Meu coração acelerou antes mesmo de eu abrir. Algo dentro de mim já sabia. Toquei no ícone. A primeira foto carregou devagar, como se o universo estivesse me dando uma última chance de recuar. Mas eu não recuei. E quando a imagem finalmente apareceu, senti meu estômago revirar. Henrique, sorrindo, abraçado com ela. Tatiana. Passei para a próxima foto, depois para a outra, e mais outra. Eram dezenas. Eles em uma pousada rústica, daquelas charmosas no sul de Minas. Ele segurando a mão dela em frente a uma lareira. Ela deitada no colo dele, olhos fechados, expressão serena. Um brinde com taças de vinho tinto. A cama bagunçada ao fundo de um selfie dos dois. Sorrisos largos, felizes, felizes. Minha respiração ficou presa em algum lugar entre a garganta e o peito. As mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Eu queria gritar, queria chorar, queria entrar no banheiro e jogá-lo na cara dele. Mas fiquei paralisada, olhando aquelas imagens como se fossem cenas de um filme. Um filme em que eu era a idiota que acreditou em tudo. Henrique tinha dito que ia visitar a família. Sozinho. Só uns 3 dias, amor. Preciso resolver umas coisas com minha mãe. Eu até ofereci companhia, mas ele recusou com aquele sorriso doce, me beijando na testa. Não precisa, meu bem. Vai ser chato. Só papelada e conversas de família. Quando eu voltar, a gente faz algo especial. Prometo. E eu acreditei. Como uma idiota, eu acreditei. Continuei passando pelas fotos, cada uma mais dolorosa que a anterior. Havia uma em especial que me cortou como vidro. Os dois deitados na grama, olhando para o céu, as mãos entrelaçadas. A legenda automática da câmera marcava a data, 12 de março. Exatamente o fim de semana em que ele estava com a família. O som do chuveiro parou. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Tranquei o celular, coloquei exatamente onde estava e me levantei da cama. Caminhei até a cozinha com passos automáticos, como um robô programado para não sentir nada. Coloquei água para ferver. Peguei a caneca dele, aquela com a frase "melhor namorado do mundo", que eu mesma tinha dado de presente. Fiz o café. 2 colheres de açúcar, como ele gostava. Henrique apareceu na cozinha alguns minutos depois. Cabelo ainda úmido, cheiro de sabonete. Ele me abraçou por trás, beijou meu pescoço. "Bom dia, meu amor. Dormiu bem?" Minha voz saiu firme, controlada. Nem eu mesma reconheci o tom. "Dormi. E você?" "Como sempre, melhor do que merecia." Ele sorriu, pegando a caneca das minhas mãos. "Você é perfeita, sabia? Perfeita." A palavra ecoou na minha cabeça como uma piada cruel. Observei ele tomar o café, conversar sobre o dia, fazer planos para o jantar. Ele parecia tão natural, tão à vontade, como se não tivesse acabado de voltar de uma escapada romântica com a ex-namorada, como se eu fosse apenas um detalhe conveniente na vida dele. E foi naquele momento, vendo ele sorrir para mim com aquela falsa sinceridade, que algo dentro de mim mudou. Não foi raiva, não foi tristeza, foi algo mais frio, mais calculado. Eu não ia chorar, não ia implorar por explicações, não ia fazer a cena dramática que ele provavelmente esperaria. Eu ia fazer algo muito pior, ia esperar, observar e planejar, porque Henrique tinha cometido um erro fatal. Ele subestimou a mulher que dormia ao lado dele todas as noites. A gentil Karine, a compreensiva Karine, a Karine de coração mole. Mas aquela Karine tinha acabado de morrer naquela cozinha, substituída por alguém que ele nunca conheceu, e ele ainda não fazia ideia do que estava por vir. Os 3 dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Não pela dor, essa eu tinha trancado em algum lugar fundo dentro de mim, mas pela atuação. Cada sorriso, cada beijo, cada "eu te amo" que saía da minha boca era uma mentira tão bem construída quanto as dele.
A diferença é que eu sabia exatamente o que estava fazendo. Henrique continuava sua rotina como se nada tivesse acontecido. Acordava cedo, ia para o trabalho na consultoria de imagem. Voltava no final da tarde cheio de histórias sobre clientes difíceis e projetos importantes. Eu ouvia tudo. Acenava com a cabeça. Fingia interesse. À noite, jantávamos juntos. Assistíamos alguma série. E ele adormecia ao meu lado como um homem sem culpa no coração. Mas eu não dormia. Ficava acordada, olhando para o teto, traçando cada detalhe do que precisava fazer. Minha mente funcionava como uma máquina, processando informações, montando um quebra-cabeça que ele nem sabia que existia. Na quarta-feira à noite, liguei para Mirelle. Preciso te ver. Amanhã, no horário do almoço. Ela percebeu algo na minha voz. Mirelle sempre percebia. Tá tudo bem? Não, mas vai estar. Desliguei antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa. No dia seguinte, encontrei Mirelle na cafeteria que ficava a 3 quadras do meu trabalho. Ela já estava lá quando cheguei, sentada em uma mesa no canto, longe de ouvidos curiosos. Os olhos dela me escanearam assim que me viu. Karine, o que aconteceu? Você tá com uma cara. Senta. Minha voz saiu seca, direta. Ela obedeceu, e eu contei tudo. Cada foto, cada detalhe, cada mentira. Mirelle ficou pálida, depois vermelha de raiva, depois simplesmente incrédula. Aquele filho da... Ela cerrou os punhos sobre a mesa. Karine, você tem que terminar com ele. Agora. Hoje mesmo. Não. Ela piscou, confusa. Como assim, não? Eu não vou terminar com ele. Ainda não. Inclinei-me para a frente, mantendo minha voz baixa, mas firme. Preciso que você confie em mim. Preciso da sua ajuda. Mirelle me olhou como se estivesse tentando decidir se eu tinha enlouquecido. Talvez eu tivesse, mas havia método na minha loucura. O que você quer fazer? Perguntou ela, cautelosa. Quero que ele sinta exatamente o que eu senti. Quero que ele entenda o que é ser enganado, humilhado, destruído. Respirei fundo. Mas para isso, preciso de tempo. E preciso de provas. Os olhos de Mirelle brilharam com algo entre preocupação e admiração. Você tem certeza disso? Absoluta. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois assentiu lentamente. Tá. O que você precisa que eu faça? Passei a semana seguinte em modo investigação silenciosa. Henrique não desconfiou de nada. Afinal, eu era a Karine de sempre. Gentil, compreensiva, apaixonada. Fiz questão de ser ainda mais carinhosa do que o normal. Mandava mensagens durante o dia, perguntava sobre o trabalho dele, preparava seus pratos favoritos e, enquanto isso, coletava evidências. Aprendi a senha do laptop dele observando seus dedos digitarem. Esperei ele dormir e transferi todas as conversas comprometedoras com Tatiana para uma pasta oculta na nuvem. Descobri que eles não tinham terminado. Nunca tinham terminado. O relacionamento tinha continuado o tempo todo, em paralelo. 2 vidas, 2 namoradas, 2 mentiras perfeitamente equilibradas. As mensagens eram devastadoras. Ele dizia a ela as mesmas coisas que dizia para mim. Você é especial. Nunca senti isso por ninguém. Você é meu futuro. Ele tinha até marcado uma viagem para julho, com ela, enquanto me prometia férias em Búzios comigo no mesmo mês. Cada mensagem era uma punhalada, mas eu não podia fraquejar. Não agora. Numa sexta-feira à noite, Henrique chegou em casa mais cedo, trazendo flores. Para a mulher mais incrível do mundo, disse ele, me entregando o buquê de rosas vermelhas. Sorri, agradeci, coloquei as flores em um vaso. Você tem sido tão perfeito ultimamente, comentei, abraçando ele. Às vezes tenho medo de não merecer você. Ele riu, beijando minha testa. Bobagem, eu que não mereço você. Naquele momento, olhando nos olhos dele, vi pela primeira vez o que realmente era. Um mentiroso profissional, um manipulador treinado, alguém que tinha transformado a traição em arte. Mas eu estava prestes a me tornar uma artista melhor. Henrique, disse, afastando-me um pouco e fazendo minha voz soar vulnerável. Eu sei que às vezes sou insegura demais. Sei que isso te incomoda. Ele franziu a testa, mas manteve o sorriso. Você não é insegura, amor. Sou sim. Principalmente com aquela história da Tatiana. Baixei os olhos, fingindo vergonha. Eu confio em você. Juro que confio. Mas às vezes minha cabeça prega peças. Henrique me puxou para um abraço apertado. Você não precisa se preocupar com nada. Tatiana é passado.
Você é meu presente e meu futuro. Enterrei o rosto no peito dele, escondendo meu sorriso. Obrigada por ser tão paciente comigo. Sempre, meu amor, sempre. Naquela noite, deitada ao lado dele, esperei sua respiração ficar pesada e irregular. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para Mirelle. Fase 2 começa amanhã. Está pronta? A resposta veio em segundos. Nasci pronta. Tranquei o celular e fechei os olhos. Pela primeira vez em dias, consegui dormir, porque agora eu não era mais a vítima. Eu era a jogadora, e o jogo tinha apenas começado. A fase 2 do plano começou num sábado ensolarado de abril. Henrique tinha saído para jogar futebol com os amigos, ou pelo menos era isso que ele tinha dito. Não importava mais se era verdade ou mentira. Cada ausência dele era uma oportunidade para mim. Mirelle chegou à minha casa às 10 da manhã, carregando seu notebook e 2 copos grandes de café. Vamos lá, Sherlock, disse ela, sentando-se ao meu lado no sofá. Me mostra o que você tem. Abri meu laptop e mostrei tudo. As conversas, as fotos, os áudios que eu tinha gravado dele falando com Tatiana ao telefone enquanto fingia estar em reuniões. Mirelle foi ficando mais tensa a cada arquivo. Esse cara é um psicopata, murmurou ela, balançando a cabeça. Karine, isso aqui é ouro. Você pode acabar com ele. Ainda não. Respirei fundo. Primeiro, preciso que ela saiba. Tatiana? Sim. Ela precisa terminar com ele antes que eu faça qualquer coisa. Quero que ele sinta o chão sumir primeiro. Quero que ele fique vulnerável. Mirelle me olhou com uma mistura de preocupação e respeito. Você mudou, sabia? Em uma semana, você virou outra pessoa. Não mudei. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Só parei de fingir que sou fraca. Passamos a tarde inteira criando um perfil falso. Uma mulher fictícia, com foto genérica tirada de banco de imagens, nome comum, história crível. Mirelle era boa nisso. Ela trabalhava com marketing digital e sabia exatamente como tornar um perfil convincente. Às 5 da tarde, enviamos a primeira mensagem para Tatiana pelo Instagram. Oi, Tatiana. Sei que você não me conhece, mas preciso te contar algo sobre o Henrique. Você está sendo enganada. Ele tem outra namorada. Eu sei porque já passei por isso com ele também. Se você quiser provas, posso te mandar. Só quero te avisar antes que você se machuque mais. Mirelle apertou enviar, e nós duas ficamos olhando para a tela como se fosse explodir. E agora? Perguntou ela. Agora esperamos. A resposta veio 2 horas depois. Quem é você? Como conseguiu meu Instagram? Isso é verdade? Sorri. Ela tinha mordido a isca. Mandei 3 prints de conversas entre Henrique e eu, com datas recentes. Conversas claramente românticas, íntimas. Nada muito explícito, mas o suficiente para plantar a semente da dúvida. Tatiana demorou 15 minutos para responder. Eu preciso processar isso. Obrigada por me avisar. Pronto, disse Mirelle, encostando-se no sofá. A bomba foi plantada. Agora é só questão de tempo. Henrique voltou para casa às 8 da noite, suado e sorridente, cheirando a cerveja e gramado. Beijou meu rosto, jogou a mochila no canto da sala e foi direto para o banho. Eu preparei o jantar, coloquei a mesa, acendi uma vela. Tudo perfeito, tudo ensaiado. Durante o jantar, ele estava mais falante que o normal. Contou sobre o jogo, sobre como tinha feito 2 gols, sobre a zoação com os amigos. Eu sorri, ri nos momentos certos. Fiz todas as perguntas apropriadas. Mas por dentro, eu estava contando as horas. Na segunda-feira, Mirelle me ligou no horário do almoço. Tatiana postou um stories enigmático. Às vezes a pessoa que você mais confia é a que mais te engana. Acho que ela confrontou ele. Meu coração acelerou, mas mantive a voz calma. Ótimo. Deixa desenrolar. Henrique chegou em casa naquela noite com uma expressão diferente. Não exatamente preocupado, mas distraído. Ele checou o celular mais vezes do que o normal. Respondeu mensagens com mais urgência. E quando eu perguntei se estava tudo bem, ele forçou um sorriso. Tudo ótimo, amor. Só cansado. Mas eu sabia. Tatiana tinha dado o ultimato. Na quarta-feira, ele saiu para resolver um problema no trabalho. E voltou 3 horas depois, com os olhos vermelhos. Disse que estava com alergia. Eu fingi acreditar. Na quinta, Mirelle me mandou um print. Tatiana tinha bloqueado Henrique em todas as redes sociais.
Ela terminou com ele. Escrevi para Mirelle. Fase 3? Ainda não. Deixa ele vir até mim primeiro. E ele veio. Na sexta à noite, Henrique chegou em casa com flores de novo. Mas dessa vez, havia algo diferente nos olhos dele. Algo desesperado. Karine, eu te amo tanto, disse ele, me abraçando forte demais. Você sabe disso, né? Você é a pessoa mais importante da minha vida. Retribuiu o abraço, acariciando suas costas. Eu sei, meu amor. Eu também te amo. Promete que nunca vai me deixar? A pergunta saiu carregada de medo. Ele estava fragilizado, vulnerável, exatamente onde eu queria. Prometo, menti, beijando sua bochecha. Eu nunca vou te deixar. Ele relaxou nos meus braços, suspirando aliviado. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, peguei meu celular e reli todas as provas que tinha coletado. Conversas, fotos, áudios, recibos de hotéis, transferências banceiras para presentes que ele dava para ela. Tudo documentado, tudo arquivado, tudo pronto. Enviei uma mensagem para Mirelle. Ele está quebrado. Agora é a hora. Ela respondeu com um emoji de fogo. Olhei para Henrique, dormindo tranquilo, achando que tinha me reconquistado, achando que estava seguro. Mas a tempestade estava apenas começando. E eu era o furacão. O sábado amanheceu nublado, como se o céu soubesse o que estava por vir. Henrique acordou tarde, ainda visivelmente abalado pela semana. Ele tentava disfarçar, mas eu conhecia cada microexpressão daquele rosto. A tensão na mandíbula, o olhar distante, as checadas compulsivas no celular esperando uma mensagem que não viria mais. Tatiana tinha realmente terminado com ele. E pela primeira vez, Henrique estava sentindo o gosto amargo da rejeição. Amor, você tem certeza que está bem? Perguntei durante o café da manhã, colocando minha mão sobre a dele com falsa preocupação. Ele forçou um sorriso. Só estresse do trabalho. Nada demais. Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, né? Minha voz saiu suave, acolhedora. Eu sempre vou estar aqui para você. Os olhos dele brilharam. Gratidão misturada com culpa. Se ao menos ele soubesse. Eu sei. E é por isso que você é tão especial. Ele beijou minha mão. Não sei o que seria de mim sem você. Você vai descobrir em breve, pensei. Mas sorri e mudei de assunto. Mais tarde, enquanto Henrique assistia futebol na sala, tranquei-me no quarto e abri meu notebook. Mirelle já estava online esperando. Pronta? Digitei. Mais do que nunca. Manda o material. Enviei para ela tudo que tinha. As conversas entre Henrique e Tatiana. As fotos da viagem. Os prints das promessas duplicadas. Os recibos de presentes. Os áudios comprometedores. Mirelle começou a trabalhar imediatamente, organizando tudo em um dossiê impecável. Vamos fazer isso em 2 etapas. Ela me ligou pelo WhatsApp, voz baixa. Primeiro, o confronto público. Ele precisa se expor, admitir o que fez. Depois, quando ele achar que pode se recuperar, a gente solta o dossiê completo. Como vamos fazer ele se expor? Deixa comigo. Confie no processo. Na segunda-feira, Henrique estava visivelmente mais ansioso. Ele recebeu uma ligação durante o jantar e saiu da mesa apressado, trancando-se no quarto. Encostei meu ouvido na porta. Tatiana, por favor, me escuta. Não foi nada disso. Ela mentiu para você. Eu te amo. Por favor. A voz dele estava desesperada, quase suplicante. Mas do outro lado da linha só havia silêncio ou recusa. Não dava para saber. Quando ele voltou para a sala, os olhos estavam vermelhos de novo. Desculpa, murmurou, sentando-se ao meu lado no sofá. Problema com um cliente? Tá tudo bem, respondi, abraçando-o. Você quer conversar sobre isso? Ele ficou em silêncio por um longo momento. E então, pela primeira vez, ele quebrou. Karine, eu preciso te contar uma coisa. A voz dele tremeu. Eu cometi um erro muito grande. Meu coração disparou, mas mantive o rosto neutro. Que tipo de erro? Ele respirou fundo, as palavras saindo com dificuldade. Eu tinha mantido contato com minha ex, Tatiana, mais do que deveria, e as coisas ficaram confusas. Mas acabou. Ela terminou comigo, e eu percebi o quanto fui idiota. Ele esperava que eu explodisse, que gritasse, que chorasse, mas eu apenas olhei para ele com expressão magoada, mas controlada. Vocês ficaram juntos? Minha voz saiu fraca, perfeita. Ele baixou a cabeça, assentindo. Foi um erro que eu vou me arrepender pelo resto da vida. Mas agora eu sei
Eu sei que é você quem eu quero. Você é real. Você é minha base. Por favor, me perdoa. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Dessa vez, reais. Não de tristeza, mas de raiva contida. De meses de mentiras. De humilhação. Mas eu deixei ele pensar que eram lágrimas de dor e amor. Você me machucou. Sussurrei. Eu sei. E vou passar o resto da vida compensando. Ele segurou minhas mãos, desesperado. Me dá uma chance. Uma última chance. Eu prometo que nunca mais vou te decepcionar. Fiquei em silêncio, deixando a tensão crescer. Finalmente, assenti devagar. Tá bom, mas você precisa provar. Precisa mostrar para mim e para todo mundo que mudou. Eu vou. Juro que vou. Então faz uma coisa por mim. Olhei nos olhos dele. Faz um post, público, pedindo desculpas, assumindo que errou, mostrando que quer recomeçar, mostrando que eu sou a escolha certa. Ele hesitou por um segundo, mas a culpa e o desespero falaram mais alto. Tudo bem, eu faço. Na terça-feira à noite, Henrique postou uma foto nossa abraçados. A legenda era longa, emotiva, cheia de arrependimento ensaiado. Nem sempre fazemos as escolhas certas, mas o que define a gente é como lidamos com nossos erros. Eu errei. Machuquei a pessoa que mais amo nesse mundo. Mas ela me deu uma segunda chance. E vou provar todo dia que mereço. Karine, obrigado por ser minha luz. Você é tudo para mim. O post recebeu centenas de curtidas. Comentários de que lindo, casal perfeito. Todo mundo merece uma segunda chance. Mirelle me mandou uma mensagem. Ele acaba de cavar a própria cova. Amanhã a gente enterra. Sorri, deitada ao lado de Henrique, que checava obsessivamente os comentários, aliviado com a aceitação pública. Ele achava que tinha se salvado. Pobre idiota. A bomba explodiu numa quarta-feira à tarde. Mirelle tinha criado um perfil anônimo no Twitter. Uma conta sem rosto, sem nome, apenas uma voz que prometia expor mentirosos e manipuladores. Às 15h em ponto, ela postou o primeiro tweet. Thread sobre homens que levam um relacionamento paralelo a um novo nível. Conheçam Henrique L., consultor de imagem de BH, que manteve 2 namoradas por 8 meses. Fotos, prints e áudios a seguir. O que veio depois foi devastador. Cada tweet revelava uma camada da mentira. As conversas idênticas que ele tinha comigo e com Tatiana, as fotos da pousada, os recibos de presentes duplicados, um colar para mim, um colar igual para ela, os áudios dele dizendo "Eu te amo" para as 2 no mesmo dia, tudo time-stamped, documentado, irrefutável. Em 2 horas, a thread tinha 3.000 retweets. Em 4 horas, estava nos grupos de WhatsApp da cidade inteira. Às 6 da tarde, estava no escritório dele. Henrique me ligou às 18h30, voz transtornada. Karine, você viu? Você viu o que estão fazendo comigo? Minha voz saiu calma, quase doce. Vi. Todo mundo viu, Henrique. Inclusive seus clientes, seus chefes, sua família. Eu não sei quem fez isso. Eu juro. Alguém hackeou minhas coisas. Alguém tá tentando me destruir. Ninguém hackeou nada. Meu tom mudou, ficou cortante como vidro. Você fez isso sozinho. Cada mentira, cada traição, cada promessa falsa. Silêncio do outro lado da linha. Karine, você achou que eu era idiota? Achou que eu nunca ia descobrir? Ri, um som amargo e frio. Eu descobri há 3 semanas, Henrique. 3 semanas em que fingi acreditar em você. Em que deixei você pensar que tinha me enganado. Não pode ser. Aquele post lindo que você fez ontem. Aquela declaração pública. Foi a última peça que eu precisava. Você se expôs. Assumiu publicamente que errou comigo. E agora todo mundo sabe exatamente como você errou. Por que você fez isso? A voz dele saiu quebrada, quase irreconhecível. Porque você merece sentir exatamente o que eu senti. Merece ver seu mundinho perfeito desmoronar. Merece perder tudo. Respirei fundo, sentindo uma calma estranha me preencher. A pior parte de ser enganada é não se reconhecer depois. Você me tirou isso, Henrique. Tirou minha capacidade de confiar, de acreditar, de ser quem eu era. Karine, eu sinto muito. Não sente. Você sente pena de si mesmo, mas não importa mais. Olhei pela janela do apartamento que em breve não seria mais meu. Vou me mudar, vou recomeçar. E você? Você vai ter que viver com isso. Com a reputação destruída, com a carreira arruinada,
com todo mundo sabendo que tipo de homem você realmente é. Eu te amei. Não. Você amou a ideia de ter controle, de ter duas mulheres alimentando seu ego. Mas isso acabou. Desliguei antes que ele pudesse responder. Nos dias seguintes, assisti de longe o império de Henrique ruir. Ele foi demitido da consultoria. Afinal, como um especialista em imagem, poderia manter o emprego depois de ter a própria imagem destroçada. Clientes cancelaram contratos. Amigos se afastaram. A mãe dele me ligou, chorando, pedindo desculpas por coisas que não eram culpa dela. Tatiana me procurou. Conversamos por horas. Duas mulheres que tinham amado o mesmo homem, que tinham acreditado nas mesmas mentiras. Não nos tornamos amigas. A ferida era profunda demais para isso. Mas houve um entendimento. Um reconhecimento mútuo de que nós duas merecíamos coisa melhor. 3 semanas depois, eu e Mirelle assinamos o contrato de aluguel de um pequeno espaço comercial em Tiradentes. Íamos abrir uma loja de artesanato e decoração. Algo nosso, construído com nossas próprias mãos, longe de Belo Horizonte, longe das memórias. Na última noite, antes da mudança, sentei na varanda vazia do apartamento, olhando a cidade onde tinha construído e perdido tanto. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Eu era melhor com você. Henrique, ainda tentando ter a última palavra. Bloqueei o número, respirei fundo e sorri, porque ele estava errado. Ele nunca tinha sido bom, e eu nunca mais seria a mulher que aceitava migalhas de afeto disfarçadas de amor. Peguei minha última mala e fechei a porta. Mirelle me esperava lá embaixo, carro ligado, sorriso no rosto. Pronta para recomeçar? Perguntou ela. Mais do que nunca. Enquanto saíamos da cidade, olhei pelo retrovisor uma última vez. Não com saudade, não com arrependimento, mas com a certeza absoluta de que eu tinha feito a coisa certa. A pior parte de ser enganada é não se reconhecer depois. Mas a melhor parte é quando você se reconstrói melhor do que antes. E mais forte, muito mais forte. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.